A primeira peça do dominó caiu quando Alexandre de Moraes foi sancionado. E agora a gente está assistindo de camarote ao efeito cascata que muitos de nós prevíamos. A ameaça de Donald Trump se expandiu e os próximos da fila são ninguém menos que Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. E o resultado disso: pânico e traição. Aquele bloco que parecia unido agora está em modo de autodestruição. A briga não é mais para proteger o colega. A briga agora é para ver quem consegue empurrar o outro na frente da locomotiva para não ser atropelado junto. Vamos tentar entender juntos a profundidade e a beleza quase poética do que está acontecendo em Brasília. Eu digo poética porque há uma certa justiça, uma certa harmonia em ver um sistema que se achava tão sólido começar a ruir sob o peso de sua própria arrogância. A sanção da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes foi, como eu disse, a primeira peça do dominó. Foi o empurrão inicial, o evento que quebrou a inércia e colocou todo o tabuleiro em movimento. Por anos, eles agiram como se fossem intocáveis, protegidos por uma muralha de poder corporativo e cumplicidade midiática. Mas essa muralha tinha um ponto fraco, uma rachadura que eles não viram ou preferiram ignorar: o mundo lá fora. A partir do momento em que o governo americano, sob a liderança de Trump, decidiu que os abusos no Brasil haviam passado de todos os limites, a dinâmica do jogo mudou completamente. A sanção ao Moraes não foi apenas um ato de punição contra um indivíduo, foi um recado para todo o sistema. Um recado de que a impunidade havia acabado e de que as ações, a partir de agora, teriam consequências. E o que a gente está vendo de forma fascinante é como essa consequência se espalha, como uma onda, atingindo todos aqueles que se achavam seguros na sombra do poder de Moraes. A peça seguinte do dominó que está prestes a cair tem nome e sobrenome: Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. E por que eles? Porque, na lógica da Lei Magnitsky, a responsabilidade não é apenas de quem aperta o gatilho, mas também de quem segura a arma e de quem aplaude o tiro. E nos últimos anos, poucos foram tão cruciais para a sustentação do poder de Alexandre de Moraes quanto o seu colega de corte, Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos começar pelo Gilmar. Ele sempre foi a eminência parda do Supremo, o grande articulador, o homem que, com suas conexões e sua influência, dava o verniz de legitimidade e de força para as decisões mais controversas. Muitos dizem, inclusive, que o Moraes é uma criação do Gilmar, seu afilhado político. Era o Gilmar quem ia à imprensa defender o colega. Era ele quem, com seu discurso e seu poder de bastidor, garantia que a coesão da corte fosse mantida, pelo menos na aparência. Ele era o escudo intelectual e político do Moraes. E o Alcolumbre, ele era o escudo institucional. Como presidente do Senado, era ele quem tinha na mão a única arma capaz de frear de verdade um ministro do Supremo, o processo de impeachment. E o que ele fez com essa arma? Ele a escondeu, sentou em cima de dezenas de pedidos, ignorou o clamor de milhões de brasileiros e de metade dos seus colegas senadores e garantiu que o Moraes pudesse continuar agindo sem nunca ser responsabilizado pelo poder que constitucionalmente deveria fiscalizá-lo. A sua omissão, na prática, foi uma ação, foi um ato de proteção, de blindagem. E por mais que Alcolumbre tenha sentido a pressão e até parece ter reconsiderado pautar o pedido de impeachment do Moraes após a polêmica das 41 assinaturas, isso não tirou ele da mira de Trump. O que o governo americano parece ter entendido com uma inteligência estratégica impressionante, é que não adiantava derrubar apenas a primeira peça do dominó. Para que o efeito fosse completo, era preciso mirar nas peças seguintes, aquelas que davam sustentação à primeira. E foi exatamente isso que eles fizeram. A informação que o Paulo Figueiredo trouxe, baseada em suas fontes em Washington, é que após a sanção ao Moraes, a atenção se voltou para os seus cúmplices. A Lei Magnitsky é clara, ela pode ser aplicada a qualquer um que dê assistência ou apoio a um violador de direitos humanos. E quem deu mais assistência e apoio ao Moraes do que o Gilmar e o Alcolumbre? O recado que o advogado do Trump, o Martin De Luca, mandou para o Alcolumbre nas redes sociais foi o primeiro sinal público dessa nova fase. Foi um aviso claro: nós estamos vendo o que você está fazendo.
Nós vimos você dizer que não vai pautar o impeachment nem com 81 assinaturas. Nós entendemos que você está agindo para proteger um homem que nós acabamos de sancionar. E isso, meu caro, te coloca diretamente na nossa mira. Foi um checkmate. E a gente pode imaginar que um recado parecido, talvez de forma menos pública, mas igualmente contundente, chegou aos ouvidos do Gilmar Mendes. E qual é o resultado disso? Pânico, desespero e o início da autodestruição. Aquele bloco que parecia unido, aquela irmandade do ninguém larga a mão de ninguém, começou a rachar. Porque uma coisa é defender um colega poderoso. Outra coisa, bem diferente, é arriscar o próprio patrimônio, a própria liberdade de ir e vir, a própria reputação internacional, para defender um colega que já caiu em desgraça, que já virou um pária, né? O instinto de sobrevivência no mundo do poder, ela é sempre mais forte do que qualquer lealdade. A gente já viu os sinais desse pânico. A nota de apoio fajuta do Supremo Tribunal Federal, que não teve o apoio de todos os ministros. O silêncio do Gilmar e do Barroso, que antes eram tão falantes. A fala mansa, quase medrosa do Barroso, dizendo que não quer escalar o conflito. Tudo isso são sintomas do mesmo medo. E agora, com a ameaça direta ao Gilmar e ao Alcolumbre, esse medo vai se intensificar. A briga, como eu disse no começo, deixou de ser para proteger o colega. A briga, agora, é para ver quem consegue empurrar o outro na frente da locomotiva das sanções. O Gilmar Mendes, que é um dos políticos mais espertos do Brasil, certamente já está calculando seus próximos movimentos. Será que vale a pena continuar defendendo o Moraes e arriscar perder sua vida boa em Portugal, seu instituto, sua influência internacional? Ou será que é mais inteligente começar sutilmente a se afastar, a criticar os excessos, a preparar o terreno para dizer lá na frente, eu avisei? Eu não tenho dúvida de que ele está pesando essas opções. E o Alcolumbre? Ele está na pior posição de todas. Ele não tem a sofisticação jurídica do Gilmar para disfarçar seus movimentos. A ação dele foi de uma truculência, de uma arrogância, que o deixou completamente exposto. Ele não tem como dizer que não sabia, que não entendeu. Ele declarou publicamente que vai obstruir a justiça e a vontade do Senado. E agora ele está na mira. O que ele vai fazer? Vai voltar atrás na sua palavra, parecer fraco e pautar o impeachment, irritando todo o sistema que ele jurou proteger? Ou ele vai manter a sua posição, peitar os americanos e esperar a sanção chegar, destruindo sua carreira política para sempre? É uma escolha terrível, mas uma que ele mesmo criou. O efeito dominó está em pleno andamento. Né? A primeira peça, o Moraes, já caiu. A segunda e a terceira, Gilmar e Alcolumbre, estão balançando, prestes a cair. E quando elas caírem, vão derrubar muitas outras. Vão expor a fragilidade de um sistema que se achava todo poderoso. Vão mostrar para o Brasil e para o mundo que a união deles era uma farsa, baseada apenas na conveniência e na certeza da impunidade. A pressão externa que eles tanto desprezaram está funcionando como um reagente químico, revelando a verdadeira natureza de cada um deles. E o que a gente está vendo não é bonito. É um espetáculo de pânico, de traição e de autodestruição. Mas para quem ama a liberdade e a justiça, é um espetáculo necessário. Essa reação em cadeia, esse efeito dominó, é a prova de que a pressão está no lugar certo, mas a partida ainda não acabou. O que você acha que vai acontecer agora? Você acredita que o Gilmar e o Alcolumbre vão mesmo ser os próximos alvos? E como você acha que eles vão reagir a essa pressão? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. Se essa análise te ajudou a entender o jogo de poder em Brasília, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o castelo de cartas deles está desmoronando. E se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque as próximas peças desse dominó prometem fazer ainda mais barulho. Um grande abraço.